Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta quinta-feira, dia 4 de abril de 2019. Nós já estamos no ar com as informações mais importantes que marcaram esse dia. Um dia de tempo instável, um dia violento, um dia que também é de festa, porque a Magda Beatriz está sendo homenageada no Clube Náutico União como uma das 31 mulheres que fizeram a diferença nesse último ano. Esse é só um dos destaques. Os outros, Roberta. Fórum empresarial com a presença do governador Eduardo Leite e diversas autoridades. Bolsonaro recebe presidentes de partido para falar de previdência. La noite é triste. Isso aí, os astecas falaram, Montezuma disse quando Cortés chegou. E eu digo, futebol brasileiro na Libertadores ontem. E nem tudo são notícias ruins, porque foi preso o suspeito de matar advogado na Cidade Baixa hoje. E o Zeca Dirceu quer colocar advogado para tomar providências contra o Tchutchuca e a mãe, a avó, a bisavó, é o Tigrão e a Tchutchuca. Ridículo esse Zeca. Ai, vamos começar pela tua manchete, Mário. O Zeca Peteca. Zeca Peteca, não, conta desde o início, porque a novela vem de ontem. Eu não consegui acompanhar. Tá, tudo bem, a gente explica já tudo. Indico para ele um advogado, papai. O Zé Dirceu, mas ele não é mais lá, não tem mais o registro da ordem, não pode mais advogar. Depois de protagonizar aquele bate-boca que todos vocês viram na televisão, Zeca Dirceu, com aquele cabelinho pintadinho e tal, pinta de galã e tal, começou a destratar e detratar o ministro Paulo. E aí o ministro, mas vem cá, como é que é isso aí? O Tchutchuca insinuando, né? Uma feminilidade, talvez, do ministro. Tu não lembra do bonde do Tigrão, Marne Barcelos? Hein? O bonde do Tigrão dos anos 2000. O bonde do Tigrão foi uma música, era um grupo, exatamente, que tinha a Tchutchuca e o Tigrão. Eu não lembro. Tu, né? Tu é o cantor da mesa. Calma que ele vai se preparar e daqui a pouco ele vai fazer o bonde do Tigrão aqui no Atualidade. O ministro Paulo Guedes ontem, ele subiu no meu conceito assim profundamente. E digo por quê. Primeiro, é um homem preparadíssimo, um homem que está muito além, né? Muito além, al di là, como dizem os italianos, muito além da normalidade dos comuns, dos homens comuns, como eu, por exemplo. Ele conhece tudo, conhece todos os dados e tal, e teve uma paciência, ele ficou 7 horas ali. Agora, o governo fez... A gente tem o vídeo para mas o governo fez... Só um pouquinho. O governo fez uma coisa errada. O governo não deixou que os deputados governistas falassem, porque foi o pessoal do PSOL, PT, todo mundo foi na frente. Ele ficou sozinho. Foi isso aí. Por favor. Por favor, vamos então ao vídeo para que os nossos telespectadores que ainda não assistiram, que o assistam. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra. Peço respeito, ministro. Tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Foi feio, Marne Barcelos. Esse é o nível do parlamento brasileiro. Infelizmente. Esse é o nível do parlamento brasileiro. E agora ele quer colocar um advogado, então... para processar, para ver se cabe o ajuizamento de uma ação contra o ministro Paulo. Ele quer aparecer, esse Zeca Dirceu, com aquele né, é um projeto de galã, porque ele é um projeto de galã. Em primeiro lugar, não tem influência no português, o português... de pequeno, sim, inculto, né? Não, utilizar esses termos. Iliteracia e tudo mais. Olha, eu não tenho muito a comentar a respeito disso, porque eu me envergonho profundamente. Como eu estava conversando com a doutora Roberta antes, que em determinados momentos eu sinto vergonha de ser brasileiro. Eu acho que é uma provação ter que aguentar esses degredados que os portugueses mandaram para cá. O Brasil ou a morte, então eles vinham para cá. Então criou-se essa cultura do mau-caratismo, dos faladores, que são os faladores. E eu já contei a história, rapidamente eu vou dizer para vocês.
em Portugal eu cansei de fazer o teste, né? Eu chegava num lugar, vou tomar uma biquinha, um café, e aí fulano de tal, esse camarada não vale nada. Aí o camarada que estava ali dizia assim, o senhor tem razão, ele não vale nada. No outro dia eu falava do mesmo cara, gajo porreiro é quando a pessoa é maravilhosa. O senhor tem razão, pessoa maravilhosa. Então, é o espírito que nós herdamos de alguns portugueses que enviaram esta gentalha para cá. E esse deve ser um herdeiro desse tipo de pensamento. Dona Carla, houve um erro de condução. Esse evento se deu na CCJ, né? Isso, exatamente. Só lembrando, porque essa notícia nós trouxemos e acompanhamos aqui no Atualidades. Isso teria sido na semana anterior, foi transferido para essa semana, porque o Guedes ficou mais à vontade para ir, porque havia passado aquela briga do Maia com o presidente e era a hora de começar a reconstrução, e aí ele foi. Eu digo que é erro de condução do presidente da comissão, o Dr. Felipe Francischini, porque esta comissão ela é tão somente para a constitucionalidade do projeto. Então, o que é? O Guedes ia lá fazer a exposição dele, os integrantes da comissão iriam ouvir e, no final, quem quisesse falar alguma coisa assim, mas não oportunizar o debate como foi. Então, houve um meia-culpa de todos lá, inclusive do próprio Paulo Guedes, que eu acho que também num ato de grandeza, disse que ele não deveria ter respondido mesmo, ele deveria ter falado e não ter considerado. Mas o outro tirou ele do sério, conseguiu abalar as estruturas. Eu estou dizendo como ele é, às vezes a gente sai do sério, né? Quando a gente é ofendido, a gente sai do sério. Nem todos, tem gente que consegue manter o nível. Então, mas o ideal é ficar acima, Ele reconheceu que não conseguiu, tá? Mas ele fez o meia-culpa. E só queria concluir. Então, para mim é um erro de condução do presidente da comissão. Os integrantes vão lá, poderiam ir quem quisesse. Ele faz a exposição, terminou, senhores, muito obrigado. Sim. Porque os debates é na comissão especial lá. Aí sim que ele vai ter que pormenorizar e poderá ser questionado sobre os projetos. Mas não ali que era uma simples apresentação. Então, só queria acrescentar a notícia do Marco. Agora, desculpa, Roberto. Não, eu só queria acrescentar que eu acho assim, essa atitude da velha política de quando discordam, agir com desrespeito, desconsiderando a opinião técnica do outro, desqualifica essa pessoa que está fazendo assim. Então, a gente está num momento que o povo brasileiro está percebendo. Claro que tem pessoas que defendem esse tipo de atitude, mas aí é paixão. E como o próprio Guedes mesmo disse, ele disse, olha, a gente está enfrentando uma realidade econômica tão agressiva que ou a gente se ajuda e sejamos todos mais equilibrados e racionais na forma de como a gente faz a leitura da opinião contrária de alguém, e de como a gente também posiciona as nossas posições. Então, o Guedes, ele foi muito técnico, ele explicou da onde ia tirar, da onde ia colocar. Bom, depois eles podem decidir diferente, como ele mesmo dizia, olha, vocês são os parlamentares, vocês é que têm o poder da mudança. Eu estou trazendo uma proposta, uma solução, e vamos negociar o que é possível, e eu vou alertá-los aquilo que vai perder muito se a gente abrir mão. Essa era a atitude. Então, quando a gente percebe um político fazendo esse descalabro, ele não está ofendendo o Paulo Guedes, ele está ofendendo seus eleitores, ele está ofendendo o povo brasileiro. Ali, todos nós estamos sendo representados. De alguma forma, esse senhor mal educado nos representa. Eu não votei nele, mas ele me representa, ele é importante para mim. O voto dele, mesmo contrário àquilo que eu acredito, se fosse o caso, também vai afetar. Então, acredito que nós deveríamos dar menos mídia a pessoas assim, para que eles busquem outros recursos para ganhar isso, espaço e atenção. Eu acho que o louvável atualmente é a gente valorizar quem está querendo resolver, quem está querendo ter uma política a boa política, a da escuta, a da conversa, a do diálogo. Né? É que hoje a mídia não pertence apenas às empresas de comunicação. Hoje a mídia está na mão de cada cidadão. Então, um vídeo desses, numa importante comissão na Câmara de Deputados, realmente, como o Marne diz, é uma vergonha. Por quê? Porque representa
a qualidade do nosso serviço, o que a gente tem de representatividade. Logo depois que a Ana falar, eu vou mostrar mais uma situação, porque se o exemplo vem de cima, Câmara de Vereadores não está muito longe de tudo isso. Ana, ainda a respeito da CCJ. E ainda sobre esse assunto, como a Carla bem destacou, os próprios deputados que estavam no local começaram a transmitir ao vivo, porque se torna um circo, se torna atrativo no momento para um lado e para o outro, essa situação sair do controle, ter xingamentos, e até pra gente falar um pouco como foi essa situação internacionalmente, é difícil tu colocar o que é tchutchuca e o que é tigrão. Então, os próprios jornalistas internacionais ligaram para jornalistas brasileiros para entender quais são os conceitos e o que foi, na realidade, dito. Porque tchutchuca e tigrão, Big Tiger... Desde 2000 que não existe. Exatamente. Aliás, o bonde do Tigrão, né? Marne, comemorou a volta do tchutchuca e do tigrão, porque hoje foi uma das expressões mais procuradas no Twitter, enfim. Então, olha ali, e ele ainda defendeu o Guedes, dizendo que o Guedes é um senhor de idade e que merece respeito. Mas aí estão comemorando desde 2000, não eram lembrados, e agora em pleno 2019 volta com tudo tal do tchutchuca. Teremos uma turnê pelo país do bonde do Tigrão. O bonde do Tigrão, é o próprio bonde do Tigrão. Quem diria que era da Câmara que ia sair justamente essa visibilidade toda, né? Alguém que não deveria nem falar sobre esse assunto, sobre a questão, né, do funk, tchutchuca, tigrão, essas expressões, que não fosse da questão cultural, porque o funk até é uma manifestação cultural, mas não tem visibilidade nenhuma na discussão colocada ali. Paulo Guedes, acho que a gente tem que lembrar, foram horas que ele já estava ali sendo questionado, então ele já estava, com certeza ele já estava assim, por aqui, né, como a gente gosta de falar. Com certeza, até às 10 da noite a pessoa escutar isso, é difícil de controlar. Aliás, dá uma olhadinha no vídeo também que a gente tem sobre uma briga generalizada na Câmara de Vereadores de Macapá. Estava acontecendo a eleição para presidente, recém no início da eleição para presidente, e aí um vereador foi mostrar um documento, leu um documento, outro vereador queria ver o documento, daí não mostraram o documento, e aí realmente... a briga foi enorme e muito mais vergonhosa que essa, se é que isso é possível, lá do Paulo Guedes. Será que a gente tem o vídeo para mostrar agora? Não, é surreal, tiveram que a polícia teve que intervir, guarda municipal, porque, e claro, a sessão foi suspensa, não teve como continuar, e essa realmente é a nossa realidade. Seria engraçado se não fosse trágico, se não fosse tudo financiado com dinheiro público, né? Exatamente, exatamente. Chicão, desculpa. Só para complementar rapidamente antes do Chicão, para dar a vez para ele falar, mas parece aquelas cenas que a gente viu relacionadas ao jogo do Flamengo, que tivemos aí um problema com torcedores do Peñarol na Praia do Leme, uma agressão generalizada, mais de 2.000 torcedores uruguaios então foram chamados para a revista, foi encontrado material cortante com eles que provavelmente iriam entrar no estádio, porque todos tinham ingresso, de fato, nenhum estava lá passeando, né, em ação de turismo, e a gente viu cenas lamentáveis, até a polícia militar teve que se manifestar, porque em um desses vídeos aparece um torcedor do Peñarol que está apanhando diversos torcedores do Flamengo, encurralaram ele, só que o policial militar ele estava sozinho no momento e teria que esperar reforço para não colocar sua vida em risco. Essa foi a justificativa hoje em nota da polícia militar, mas lamentáveis as cenas que rolaram pelo mundo, porque foi a capa de muitos jornais do Brasil e também alguns que tratam especificamente de esporte. Lamentável a gente ver. E lembrando que o Flamengo vai ir ao Uruguai justamente. Como vai ser recebido lá? Como esses torcedores vão passar para o outro lado? Aí na questão de segurança, para dar a palavra para o Chicão, que é um expert. Já te pegou a palavra. Não, mas tudo bem, né? A questão da segurança. Tá bem. A questão da segurança me envolveu a mostrar a desorganização do Rio de Janeiro, porque eu quero dizer o seguinte, todas as outras, isso já há mais de 10 anos, há 15 anos já ocorre, o sistema de segurança dos estados, quando vai receber um jogo desse tamanho, ele recebe as organizadas 15, 20 quilômetros antes, faz a revista, quer dizer, tu só passa na Polícia Rodoviária Federal depois de o ônibus ser examinado. Não está investigado, exatamente. Agora, no Rio de Janeiro, eu queria entender como é que passa
McMahon passaram vários ônibus. Pô, é isso que eu estou dizendo. É só lá, porque aqui, ou em São Paulo, e eu participei de várias disso, tu não entra com torcedores, com um ônibus cheio na cidade, sem ser parado, e aí ser tudo revisado, sem saber para que torcida tu vai, para ver se tu tem... Em jogos mais importantes, né, cara, tu tem que ter o ingresso, senão não te deixam adentrar na cidade. Sim. Então, quer dizer, no Rio de Janeiro, eu vi aquele 200, 300, aquilo ali é 7, 8 ônibus, né, de pessoas. Como é que aquilo ali entrou no Rio de Janeiro sem nenhuma fiscalização? Teve que dar uma briga para irem fiscalizar os ônibus. Então, o Rio de Janeiro é incompreensível mesmo. Era só o adendo, Silmar. Chicão Tofani. Dona Carla, primeiro eu quero dar um abraço a uma pessoa muito simples, que está sempre curtindo o nosso programa aqui, principalmente comigo, o Cláudio Almiro, que é um cara muito legal, e também ao Tramandaí Bombando. O Tramandaí Bombando, quem me trouxe a notícia foi a Ana Guiar. É um site legal que gosta da minha participação aqui. Vai estar na nossa festa com um camarote exclusivo para o Tramandaí Bombando. Mas ontem foi uma quarta, eu achei triste para o futebol brasileiro. Primeiro, foi uma quarta de muitas ilusões em termos de Libertadores. O Internacional jogou o que tinha que jogar, só que do outro lado tinha um time muito bom, desfalcado de 6 jogadores, que ofereceu uma batalha muito grande. O Internacional dominou o primeiro tempo, o River Plate o segundo, 2-2 foi um resultado justo. O Internacional, como eu falei anteriormente, encaminhou a classificação. Muita gente achou que eu humilhei o Internacional, chamei de timinho. Timinho não é um vocabulário meu. Eu sou um cara letrado, tenho pós-graduação, mestrado, sou antropólogo, professor de história. Como é que eu só falo de futebol? Vou dizer que alguém é um timinho. Mesmo timinho eu não falo isso. Falei que o Internacional é menor que o River em termos de dinheiro e grandeza, a nível internacional. Isso é uma coisa discutível. Não eu que botei o River na história, foi o River que botou o Internacional. O Internacional está com a classificação encaminhada. Eu acho que o River pega a segunda vaga, dona Carla. Mas no Maracanã aconteceu a grande zebra. Flamengo botou 60 mil pessoas, todo mundo torcendo. O Flamengo é uma seleção brasileira, em outras palavras, só que o time não deu química ainda com o Abel, tomou um gol no final da partida do Peñarol. O Flamengo vai se classificar, mas aquilo ali serviu como um sinal amarelo para as pretensões do Flamengo na Libertadores, porque a Libertadores é muito traiçoeira. Lá em Minas Gerais teve um jogo do Atlético Mineiro com um outro clube venezuelano, e esse time saiu ganhando 2-0, o time reverteu em questão de minutos no final e fez 3-2. Então acho como gaúcho, achei legal o Internacional, empatou com o River. Marcelo Gajardo é uma figura fantástica, o D'Alessandro fez as honras da casa e infelizmente o meu Fla-Fla perdeu, né? Aqui no Facebook, a nossa foto do Atualidades Pampa hoje pertence a mim, as duas companheiras aqui de bancada, e as pessoas já estão se manifestando. A Sandra, as belas sem as feras, ela diz. A Neuza, muito lindas e charmosas. A Zenaide, linda, a Conceição, a Bárbara, o Paulinho Silva, enfim, todos os nossos telespectadores que nos acompanham através das redes sociais. O nosso muito obrigada pela participação. Como se não bastasse o que acontece nos últimos dias, o que tem acontecido nos últimos dias no bairro Restinga, aqui em Porto Alegre, com escolas fechadas, com posto de saúde fechado, com tiroteio, as pessoas realmente com muito medo. Hoje de tarde, no bairro Moinhos de Vento, para quem conhece, né, não é da cidade, mas conhece, sabe que é uma rua movimentadíssima, no bairro de elite de Porto Alegre, Moinhos de Vento, enfim. 4 da tarde, por aí, uma moça sai do banco, é seguida pelo ladrão. Quando vai entrar dentro do carro que estava no estacionamento, é abordada para ser assaltada. O vigia do estacionamento começa a brigar e um outro segurança de uma outra loja dá um tiro, ele acaba fugindo, pega o comparsa, pega ele com a moto e a polícia está atrás. E também uma escola, daí no bairro Petrópolis, cancelou a aula porque a vice-diretora, é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Brigadeiro Silva Paz, uma mãe de uma aluna, abordou e bateu na professora, que caiu de cabeça e tudo mais. As aulas também estão suspensas nesta sexta-feira e só volta na segunda-feira. Mas nós temos notícias, a Ana traz a notícia daquele caso do advogado que foi morto na Cidade Baixa, mas a polícia agora já está com evidências de latrocínio, Ana. Isso mesmo, porque hoje foi preso no Morro da Cruz
o suspeito, né, de matar então o advogado na Cidade Baixa, e o próprio delegado que investiga, ele falava que era muito atípico, parecia uma execução, mas até quando foi abordado o homem, a gente tem o vídeo, porque ele tira o capacete e coloca um boné. Então parece que ele queria ser identificado pela vítima, mas a justificativa do homem parece ser que ele não queria ser procurado, porque ele colocou o boné, porque então seria procurado um homem que estaria circulando na Cidade Baixa de boné e não um homem numa moto de capacete. Parece que o jovem teria, então, reagido. Foi um disfarce, então. Exatamente. E o jovem teria reagido, não teria entregado, né, o celular que estava no momento digitando, parece, segundo testemunhas, e também os R$860 que teria retirado da agência bancária. Ele teria então reagido, o assaltante não sabendo o que fazer, teria disparado contra o advogado com 2, 3 tiros no peito. Ele até foi encaminhado para atendimento, mas não resistiu, então, depois de a tentativa dos médicos de salvar a vida do advogado. Teve uma manifestação até da família do advogado neste final de semana, próximo ao local onde aconteceu o crime. Eles se mobilizaram dizendo que o fato não poderia ser esquecido, porque o Gabriel, o advogado, não poderia ser apenas estatística. Eles queriam que tivesse uma conclusão. Então hoje foi preso no Morro da Cruz um homem de 23 anos, a prisão preventiva foi instaurada, ele está preso até o momento, até a investigação terminar a investigação e também ser julgado, mas ele não negou o crime, mas não quis se defender. Mas a investigação mostra, até pelas roupas que ele estava usando, que eram as roupas do momento do assalto e do crime, segundo as câmeras, e testemunhas também conseguiram identificar esse homem de 23 anos que já está preso. Parabéns ao delegado Jardim, que Dona sempre Carla, presta um ótimo serviço, e também toda a sua queria equipe. fazer um adendo aqui, uma crítica. Quando Eduardo Leite assumiu, é o cara articulado, bababá, tudo bem. Marquesan é o cara, bababá, articulado, bababá. Só eu olhei. E a segurança, querido. A segurança que tu vê se o governador é articulado. O governador vai para Brasília de gravatinha, bonitinho, desdobrar. Isso aí todo mundo desdobra, põe uma gravatinha, sou manager. O prefeito, a mesma coisa. Então, o nosso governador e o nosso prefeito estão devendo para a população. Concorda, Maria? Estão devendo. Para mim não me enrola. Enrola outros jornalistas aí que gostam de tomar cafezinho lá no Palácio Babá. Eu não sou esse jornalista. Eu tenho compromisso com a verdade, com o povo. A nossa segurança está pior que o ano passado. Pior, Dona Carla. É uma sensação de insegurança, porque a incompetência das nossas autoridades só querem ser o cara de laboratório e de gabinete. Como é que a Restinga acontece esses toques de recolher, essas coisas todas? Isso aí não existe, isso aí. Isso prova incapacidade do nosso governador, do prefeito. Por que eles não falam? Por que eles não operam? Não, é só desdobre. Eu acho legal, porque você tem que ir para a noite, assim, com esse desdobre. A segurança pública é falência total. De governo de Estado. Total. Então, mas então está realmente... fracassando esse governo aí. Bom, tem agora, da semana que vem, completa 100 dias, a notícia de hoje. Sempre o mesmo desdobre. Daqui a pouco completa 2 anos, tudo bem, concordo contigo que tem que ter realmente uma segurança maior. Mas que o que não está tem acontecendo preventiva. na Restinga não pode acontecer, mas a notícia de hoje que eu queria te comunicar é que a perspectiva do governador Eduardo Leite é realmente a abertura de mais vagas no sistema penitenciário. Porque o que acontece no nosso estado? Eles são presos, eles vão para a delegacia, depois eles não têm onde, né, colocar, e a justiça acaba deixando as pessoas para fora com tornozeleira, que não funciona também, a gente sabe bem. Pois hoje assumiu o novo secretário de Administração Penitenciária no Palácio Piratini, César Facioli, e exatamente essa é uma meta do governo, a criação de mais vagas para presídios no nosso estado. Dona Diga, Carla, Ruxo. eu preciso por dever de ofício e por dever à verdade. Não temos estatística de março, mas a estatística de janeiro e fevereiro reduziram drasticamente todos os índices de latrocínio, de assalto, de crime, de assaltos a banco. Então, eu vou aguardar, nós estamos no dia 5 de abril, vou esperar para a publicação de março, quero me solidarizar com quem sofreu esses assaltos, como é lógico, a segurança, eu não estou dizendo que está 100%, eu só estou dizendo que há uma estatística que é acompanhada mês a mês, e os últimos 60 dias, que é deste novo governo, reduziram-se drasticamente, índices que superam, Chicão, 15% a 20%. Mas sabe que é um toque de recolher? O toque de recolher é o seguinte, O que está acontecendo ninguém na sai de Restinga casa, hoje. isso é um absurdo. Não, nós estamos falando,
Nós estamos Não, falando exatamente isso que o Ruschel está dizendo. Ele não tem ainda esse dado. Não, eu tinha de fevereiro. Eu tinha de fevereiro. E trouxe aqui, dividi com a bancada, né? Só estou lembrando os números, porque comemoramos com a nova chefe de polícia, a dona Nadine, a redução em alguns índices que ultrapassaram 20% a redução dos índices de criminalidade. Então, vou esperar março e vou atualizar. Agora, a redução total vai numa política que passa pelo governador também, mas passa por tudo, né? Nós precisamos arrumar tudo. Nós precisamos arrumar, como dissemos aqui, presídio para eles ficarem presos, né? Para que eles, não saiam. Porque eles estão sendo de novo realocados em viaturas, porque não tem para onde enviar. Exatamente. Segunda-feira foram mais de 21 presos, né? Que estavam no Palácio da Polícia, alocados 10 em celas, cada uma 5 em uma. E ainda os outros, né? O que sobrou, estavam em carros e viaturas. Então eu prometo aqui, assumo que vai sair agora, já nos primeiros dias, sai a estatística de março, e nós vamos trazer. Agora, a política que tem que mudar é uma política global, né? Começa pela educação, começa por manter preso, começa por mudar uma legislação que favorece muito a progressão de regime. Então, é uma questão complexa que passa pelo governador, mas não só pelo governador. Dona Carla, diga, Marne Barcelos. Eu quero, antes de fazer um comentário muito sério que eu tenho que fazer, quero mandar um abraço para um grande telespectador, meu amigo, meu companheiro, o Isair, que está com sua esposa, ele está doente, está de cama, e está dizendo, vou estar na cama assistindo vocês, aquelas mulheres lindas e maravilhosas. Obrigada. O mais chato da mesa é o Vitorino, mas aí é a opinião dele. Falando no Vitorino, a Nelita Veronese, que está assistindo o nosso programa no Facebook. Agora nós estamos ao vivo também no Facebook, uma outra oportunidade de nos acompanhar em qualquer parte do mundo. Ela pergunta exatamente, cadê o Vitorino? Pois o Vitorino é hoje o apresentador, mestre de cerimônias no evento que Magda Beatriz está sendo homenageada. Exatamente. Então, amanhã eles terão muito a contar para vocês. Dona Carla, diga, Marne. O assunto preponderante essa semana foi o nazismo. O nazismo... É verdade. O nazismo... É de esquerda ou de direita, né? NSDAP. É a sigla do nazismo que significa Nacionalsozialismus Deutsche Arbeiterpartei. Esse é o nome do partido nazista em alemão que eu estou contando para vocês. E eu, como um estudioso da Segunda Guerra Mundial, inclusive do nazismo, porque se você estuda a Segunda Guerra Mundial, você tem que conhecer o nazismo, que provocou, com a ascensão e a assunção de Adolf Hitler, no dia 30 de janeiro de 1933, como chanceler do novo Reich alemão, o Reich que duraria 1000 anos e que durou 12 anos. E na minha coleção, numa das minhas coleções, uma coleção Rennes, que eu já falei aqui, que são 110 livros, eu tenho mais ou menos 100. Eu trouxe o Julgamento em Nuremberg, ilustrado, epílogo da tragédia, com a presença do senhor Marechal Keitel, né? Wilhelm Keitel, que está aqui na capa. Está aqui na capa, vocês podem ver essa fotografia, está aqui bem no centro. Eu vou mostrar para vocês essa figura que era chamado de Keitel, que vem de lacaio porque ele era esse que está aqui de cabeça baixa, né? E eu vou abrir o livro e vou mostrar o personagem mais importante dos campos de concentração, chamado Heinrich Himmler, esse cidadão aqui. E vocês vão prestar atenção que no capacete dele, no cap dele, tem uma caveira. Ali está a caveira, que é o símbolo da SS, que significa em alemão Schutzstaffel. Schutzstaffel. Esse homem foi o responsável pelos campos de concentração, Auschwitz, Birkenau e tantos em todos os campos da Europa, principalmente na Polônia ocupada. O nazismo de extrema direita, eu acho incrível, se no Museu do Holocausto, em Israel, está dito pelos próprios judeus que é de direita, o nosso ministro Ernesto Araújo vai dizer que é de esquerda e o nosso presidente, sem nenhum conhecimento, presta o seu depoimento no que diz respeito a isso. Este partido foi o partido que destruiu a Alemanha, que fez a Alemanha cair de joelhos. O país mais culto do mundo, a Alemanha, com toda aquela cultura, se rende à lábia, se rende ao grande orador que foi Hitler, a grande liderança que ele tinha, né? Por isso que ele era chamado de Führer. Quem colocou esse nome
foi o Goering e também foi o ministro da propaganda Joseph Goebbels. Então, eu digo para vocês que esse livro aqui é um pequeno livro ilustrado, que conta toda a história do julgamento de Nuremberg. É um livro não muito comum, talvez você encontre, mas lendo esse livro você vai saber tudo, a fotografia, o ideólogo do partido, quem eram as grandes personalidades. Está aqui Der Stürmer, que significa a tempestade em alemão, Stürmer, tempestade em alemão, que era um dos jornais editados como The Angriff, Angriff, que significa o ataque, outro jornal nazista publicado na Alemanha. Naquela época, os jornais funcionavam muito no que diz respeito à propaganda e ao rádio. Aliás, o nazismo foi o primeiro partido e a Alemanha nazista a usar o rádio como meio de difusão, tocando os hinos e chamando as pessoas a participar da guerra. Isso foi uma das coisas mais horrorosas. E esse que eu mostrei para vocês aqui, o Heinrich Himmler, que era, em realidade, um plantador, ele era um granjeiro, serviu na Primeira Guerra Mundial e se apresenta ao Partido Nazista. Como ele era um puxa-saco de primeira, né, ele foi crescendo, não, porque puxa-saco cresce, vai lá, bajulando esse, até vestir e criar este uniforme negro com o símbolo de uma caveira. Imaginem um uniforme com o símbolo de uma caveira. O que inspira isso? O homicídio, o assassinato, as coisas horríveis que eu fico arrepiado, porque quem conhece a Segunda Guerra, quem conhece a Primeira Guerra, conhece qualquer uma guerra, a guerra não tem limite, a guerra não tem perdão, a guerra não tem paz, a guerra destrói. E essa é uma das palavras mais horríveis. E tem muita gente que propugna isso. Precisamos de uma guerra no Brasil. Precisamos de que role sangue no Brasil. E eu fico arrepiado, porque as pessoas têm que estudar, as pessoas têm que ler e saber o que é o horror de uma guerra. A morte da família, a morte do pai, a morte da irmã e o medo constante. São pessoas arruinadas para o resto de suas existências. Parabéns, Mário Marcelo. Seu Mário está em grande fase, hein? Não, seu Mário está em grande fase. Agora, eu acho que é só importante colocar que a herança do Holocausto permanece até hoje em muitas e muitas famílias, em muitas e muitas gerações. Pessoas vivas, hein? De pessoas, às vezes, que têm até, assim, histórias muito tristes, né? Crianças foram afetadas, a gente sabe de histórias de sobrevivente. Então, eu acho que mais interessante do que ler sobre esses nazistas, seria interessante ler a história de quem sobreviveu e do quanto essas pessoas tiveram a oportunidade da vida e elas se abraçaram nessa oportunidade e o que elas fizeram depois. Como elas contaram as suas histórias, como elas recomeçaram e a gratidão que elas sentem pela vida. Então, eu gostaria de deixar esse registro. Eu entendo que o Marni gosta do estudo do nazismo, mas como também da comunidade judaica, eu acho muito importante honrar a resiliência. E também só sobre esse assunto. Mas tem que conhecer as duas coisas. Primeiro você tem que conhecer o fundamento, do que resultou, para chegar a isso que a senhora está falando, que é o regresso dos judeus. Os judeus se levantaram no mundo quando nunca estiveram por baixo, a realidade. Foi esse um caso que ocorreu na Europa da destruição, da morte, da solução final que os alemães, o nazismo, os alemães, não, e também mais do que isso, sem prejuízo do que disse a doutora Roberta, mas nós precisamos conhecer a história exatamente para evitar que ela aconteça. Exatamente. E que é o que vem acontecendo, né? Que vem ressurgindo movimentos de extrema direita aí, que o Marni tem total razão, que ainda se colocam contra judeus e tudo mais, como se isso não fosse possível depois de tudo que aconteceu. E contra os muçulmanos na Europa. Sim. Também. E só rapidamente, porque França envolve o Brasil a respeito desse conhecimento da história, e principalmente da história nacional, o Ricardo Vélez acabou causando um constrangimento ao afirmar que nas escolas brasileiras vai ser repensada a maneira de contar o golpe de 64, porque ele fala que os livros têm que ter uma narrativa mais abrangente, contando o outro lado da história e tirando essa parte ideológica, mas a gente não pode negar os fatos históricos quando estamos na escola. Temos que sim saber os dois lados, sim ter conhecimento, mas não pode recontar, tirando algumas partes importantes, fatos que marcaram sim a história nacional e que tem influência hoje, reflexo no nosso entendimento político. E ele causou, os historiadores ficaram chocados pela maneira que ele afirmou, exatamente, dizendo que da Revolução
oposição, do governo de esquerda, e até isso se reflete no posicionamento do Jair Bolsonaro, mas também do governo brasileiro, que enviou uma nota à ONU repudiando a sua manifestação, que foi contra as comemorações do golpe, dizendo que isso não pode se repetir, que tem que saber como aconteceu para que não se repita. Até a Comissão Especial de Verdade, e que fala sobre esses assuntos, aborda, se manifestou dizendo que isso era um absurdo, e o governo insistiu, mandou outra nota à ONU, então afirmando que era um governo que estava se sustentando no país, que caminhava para um grupo terrorista da esquerda tomar o poder aqui no Brasil. Os militares só agiram para evitar que esse grupo terrorista não tomasse o poder, o que causou, claro, um constrangimento internacional, mas também os historiadores se manifestaram dizendo que repudiavam esse tipo de narrativa, né? Então o Ricardo Vélez associando também ao assunto do Marne. Agora, dona Carla, eu acho isso que a Ana falou legal, só que tem o contrário também. Tem que fazer um desmanche do aparato que o PT fez, bolivariano nas faculdades, lavagem cerebral, todo dia nos alunos. Isso aqui parece o Camboja. Os alunos de faculdade hoje viraram lavagem cerebral da esquerda brasileira. Isso aí é uma vergonha. Isso aí o Bolsonaro tem que terminar. Tem que terminar ou botando coturno lá, qualquer coisa, porque isso aí não termina, é um câncer na nossa educação, sabe? As crianças viraram tudo bolivariano, adorando esses caras da Venezuela aí que quebraram o país. Isso aí não eu falo. Aqui o Manuel Azevedo, no atualidades@pampa.com.br, nosso e-mail, que também está aberto, diz o seguinte, boa noite, governadores contra bandidos é Dória em São Paulo e Witzel no Rio de Janeiro. O resto é como o Chicão falou, puro mimimi. É muito mimimi, eu conheço esses caras, eu vejo eles todo dia, eles não me enrolam a mim, porque eu tenho atitude, que nem Aquiles, o herói grego. Eu não sou mimimi, eu vou para dividida. Então, Bolsonaro não tem razão falando sobre a ditadura, porque eu gosto do Ustra, ele gosta do Ustra. Tudo bem, concordo, cada um pode pensar uma coisa. Agora, e esses bandidão da esquerda que faz as crianças botar tudo vermelho? Vamos falar deles, então? Não falo porque é politicamente correto. Não tem politicamente correto. Olha aqui em Guararema, que fica a 80 quilômetros de São Paulo. Tu conhece, Marne, Guararema? É um município pacato, que aliás tem um monitoramento de 100 câmeras, são cerca de 29 mil habitantes, então as pessoas se sentiam muito seguras na cidade, mas nessa madrugada, por volta das 4 horas da manhã, elas começaram a escutar tiroteio de pistola, enfim, de armamento pesado. O que aconteceu é que um grupo de criminosos, um grupo que já estava sendo investigado pela polícia e também pelo Ministério Público, tentou assaltar 2 agências bancárias. Eles estavam com carros blindados, com pistolas, com fuzil, com tudo mais. Nós temos algumas imagens para mostrar para vocês. E o que aconteceu? A polícia viu e a polícia já estava preparada, porque já estava seguindo essa quadrilha, já tinha o conhecimento que eles estavam armando um assalto, não sabiam exatamente aonde, mas sabiam mais ou menos aonde poderia acontecer. Então houve uma troca de tiros e isso aqui que resultou até agora 11 mortos, todos bandidos. Nenhum policial foi ferido, então morreram 11 até agora. Estima-se que tinham mais ou menos 25 bandidos, quer dizer, a polícia continua e nós temos aqui o tweet do nosso presidente da República que saudou a atuação da polícia e também do Dória que saudou a atuação da polícia e também a morte desses 11 bandidos. Aí está o nosso tweet do Bolsonaro. Parabéns aos policiais da Rota pela rápida e eficiente ação contra 25 bandidos fortemente armados e equipados que tentaram assaltar 2 bancos na cidade de Guararema e ainda fizeram uma família refém. 11 bandidos foram mortos e nenhum inocente saiu ferido. Bom trabalho, nosso presidente Jair Bolsonaro. Dona Carla... Vamos, pode comentar. Eu fico aqui, se que tivesse saído um Dona Magno. Dona Carla... A senhora não troca por isso. Não troca, eu não erro nunca, é difícil errar. Não, eu digo assim, isso é trabalho de inteligência. Verdade, tem razão. Porque tu não chegas, tu não consegue te deslocar. Vamos pegar uma cidade que seja 150 quilômetros aqui. Quando tu recebe a informação de que esse banco está sendo assaltado, até se deslocar lá um aparato para fazer um enfrentamento deste tipo, de 25 bandidos aparamentados, com calibre grosso, tu não consegue fazer. Agora, se tu consegue, através do serviço de inteligência, saber o modus operandi, saber mais ou menos o dia,
tu já desloca, e é o que aconteceu lá. Para tu fazer um enfrentamento deste tamanho... É porque tinha um serviço de inteligência por trás. Eles tinham a informação de que um grupo estava se armando, porque para se armar um evento desse tamanho, para assaltar 2 bancos, tu fica comprando balas, tu fica comprando explosivos, tu fica agindo um longo tempo pretérito, tu fica deixando pistas, exatamente. Então, se tu está investigando, fica recrutando bandidos, porque tu olha... Que isso não acontece 25, de um dia pro outro. Tu não são 25 amigos que... Muito bem esquematizado. 25, nós não temos nada para fazer, vamos assaltar um banco, não. É um grupo pensante, aí eu vou lá e busco A, busco B, busco C, e esta informação corre, e esse serviço de inteligência, ao localizar, e espera como se fez esse enfrentamento, belo enfrentamento. Eu também me somo a todos os elogios à Polícia de São Paulo. A rota, né? Rondas Ostensivas Tobias Aguiar é o nome. Eu, quando tinha programa de policial lá em São Paulo, eu acompanhei o pessoal em muitas diligências pela manhã. Às vezes até emendei, né? Ameaçaram a tua vida, eu tenho essa informação. Ameaçaram a minha vida, algumas vezes ameaçaram até os meus filhos aqui em Porto Alegre, descobriram o endereço. Houve um problema muito sério comigo naquela época. Tanto é que eu decidi nunca mais fazer programa de polícia, né? Nós chegamos a ter naquela época, eu e a equipe, evidentemente, 1.056.000 ouvintes. É o maior número de ouvintes jamais registrado por uma rádio na cidade de São Paulo. Esse é um dos orgulhos que eu tenho como profissional da área de comunicação, de rádio, principalmente de rádio. Televisão, os programas têm um tempo e tal, passo. Eu fiz programa de televisão só na TV Record há 4 anos e meio. Tive programa na TV Bandeirantes também em São Paulo durante uma época, no Rio, na CNT. E agora nos brinda com a tua presença aqui no Atualidades. Eu é que fico feliz de estar aqui com vocês, com essas minhas colegas, os meus amigos, o Chicão, o Ruxa, que eu conheci aqui, o Chicão já conhecia, a Aninha é como quase neta, a Roberta, além de ser uma mulher bonita, uma mulher inteligente e tal, e a Dona Carla é fantástica. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, essa coisa quando se fala de morto, 11 mortos, eu vi gente ser morta, eu vi um policial trocar tiros, morrer, e vi um policial, amigo meu, receber 3 tiros de 7,65. Foi a coisa mais brutal que na minha vida. E eu fui fazer o reconhecimento do corpo no IML, porque lá em São Paulo é IML, Instituto Médico Legal, aqui Departamento Médico Legal. Aqui era IML, depois passou para Departamento Médico Legal. Eu vi um rapaz de 30 e poucos anos de idade, forte, com 3 filhos e tal, e eu vi o corpo dele, a identificação, sabe? Aquilo eu nunca vou esquecer, por mais tempo que eu viva na minha vida, eu jamais vou esquecer daquela cena. Por isso que quando eu falei de guerra, de morte, dessas coisas... E da Daniela Pérez, tu também viu? Também assisti, eu vi. Quando ela recebeu as tesouradas, Roberta, ela se urinou. Nossa, eu vi o corpo. Que cena, né? É uma cena que não deve sair da tua memória. Sim, ela estava numa relva, assim, num gramado, né? Num gramado estava a menina ali, porque eu conheci os policiais ali, né? Conheceu, sabe? Gosto de rádio e televisão, dá isso, claro, né? Eu preciso dar licença. O senhor... Eu olhei, quando eu vi ela assim, coitadinho, cara, sabe? E, inclusive, eu conversei com a Glória Pérez, coloquei a Glória Pérez muitas vezes no ar, aquilo me chocou. E o assassino dela está livre. Casou agora, fez festa de casamento e tudo mais, né? E aí, vamos trocar. Eu estou falando um assunto sério. Exatamente. Lamentavelmente, a voz de George Bush, meu ídolo, entrou aqui. Lamentavelmente. Então, outro dia aconteceu do Ayrton e eu não fiz nada, não falei nada. Mas quando acontecer com você, eu vou pegar no pé. Ninguém estava falando nada. Não, mas aí foi uma ironia em cima de mim. Foste tu que disseste. Mas, Carla, acabou de se acusar. Vai ter reunião depois quando terminar o programa. Vai ter reunião. Hoje tem reunião. Pra gente trazer as iniciativas que acontecem aqui no estado, porque nos últimos 3 anos, foi feito um levantamento e mais de 38 mil aparelhos celulares entraram em presídios só aqui no Rio Grande do Sul. 38 mil nos últimos 3 anos. Por exemplo, no ano passado, mais de 6 mil aparelhos foram apreendidos dentro das instituições, o que de fato a gente fala que essas quadrilhas, elas às vezes se articulam porque o seu comandante está dentro do presídio e dando essas ordens para quem está fora fazer todas essas ações. Então, parabéns à SUSEP, que está cada vez fazendo mais iniciativas, revistas, e eles falam que cada vez mais o número de pessoas que entram para visitar esses presos, nos lugares mais diversos, colocam celulares, colocam drogas, para em algum momento instituir essa
essa comunicação para possibilitar... Pode ter suborno aí nesse negócio, Exatamente, né, pessoas que têm dívidas com o tráfico, porque até uma senhora que ela foi entrevistada, quando ela foi pega tentando entrar com 3 aparelhos, né, de celular dentro do presídio, ela falou que era um pagamento de uma dívida do filho, que então foi solicitado que ela, quando fosse visitar o garoto, ela levasse esses aparelhos. Então é todo um mecanismo, é todo um organismo vivo do tráfico, do crime, que acontece e olha aí, 38 mil aparelhos nos últimos 3 anos, e só aqui no Rio Grande do Sul, 6 mil no ano passado. É muita gente querendo entrar com aparelho, é muita gente que recebe aparelhos e até eles são arremessados pelo muro, muitos são encontrados quebrados de manhã porque os presos nem pegam. Deixam ali como se fosse normal, né? Se não funciona, vamos descartar, deixar aqui mesmo. Dona Carla, eu não gosto de me repetir, mas vou me repetir porque é a pertinência do assunto. Eu já disse e discuti isso até com a nossa nova chefe de polícia, não discuti não, eu exposei isso num debate onde estava presente a nova chefe de polícia. A grande questão é, tem que vir uma legislação de cima para baixo proibindo, porque se tu deixa a decisão para o chefe do presídio, que os traficantes sabem o nome, sabe onde mora, sabe onde estuda os filhos, sabe onde estuda a filha, sabe onde estuda o sobrinho, sabe toda a família. Ninguém pode dizer isso, mas nós podemos dizer. Se a ordem vem de cima de tirar o sinal dos presídios, tá? Não se tem como fazer pressão sobre um diretor de uma presídio. Agora, um diretor de presídio tomar uma atitude de fazer uma revista... Nós tivemos morte aqui, muito recente, sobre um diretor que endureceu as revistas. Ele só endureceu as revistas, Mário. E aí foi executado? Já foi executado, nós noticiamos isso. Quer dizer, então a represália é muito forte para um cidadão que não tem nem segurança, não tem nada. Basta ele dar uma ordem, vamos pegar aqui o nosso vídeo, dá uma ordem. Não entra, revisão de cima a baixo, faz tudo. Olha, eu não sei, eu temo pela vida. Então, quando eu digo vir de cima, é que se vem uma legislação federal, bem, aí estão todos cumprindo ordem. Exatamente. Né? E não uma ordem unilateral. Porque lembra que eu trouxe, faz 2 semanas eu trouxe do presídio de Venâncio Aires lá. Como a vistoria estava acontecendo lá no presídio, então eles foram fazer a vistoria antes das pessoas chegarem na vistoria. Então tem uma cantina a 4, 5 quilômetros da zona rural e lá descobriram drogas, descobriram cocaína, descobriram maconha, descobriram até o que produzia bebida alcoólica, né? Então, por quê? Porque essas pessoas endurece lá, se prepara aqui. Então as mulheres botavam na genitália, botavam em lugares para que não pudesse ter a vistoria. Então, inicialmente mandavam em bolo, né? Colocava dentro do bolo, dentro das alimentações. A minha questão é que eu quero despressurizar o homem da decisão. Enquanto estiver sobre um homem, o Ayrton Ruxo vira diretor do presídio, vai ficar muito difícil. Aqui, atualidades@pampa.com.br. Boa noite, o André Lacerda se comunica. Entendo a complexidade do crime organizado e como pode ser difícil o combate a essas facções. Mas não dá para entender como determinados bairros de Porto Alegre são completamente dominados pelo crime. Eles mandam, decretam toque de recolher, fecham escolas, fecham postos de saúde. É isso mesmo? Eles estão no comando, então? É isso? Abraço a todos. André. Mas agora vamos dar uma aliviada, vamos falar de coisas boas com a Roberta. Isso. Vai falar sobre o Fórum de Líderes Empresariais, Roberta. Isso, claro. O LID, que é um grupo de líderes empresariais, estará promovendo nesse próximo dia 5 e 6 agora, de abril, o seu 18º Fórum Empresarial. E nós vamos ter, o tema desse 18º Fórum é os desafios para a retomada do crescimento e desenvolvimento do nosso país. O evento reunirá 6 governadores, entre os quais o nosso governador Eduardo Leite, que inclusive vai ter uma oportunidade muito adequada, porque ele vai conseguir falar sobre as nossas ações, as ações que ele pretende desenvolver ainda para o nosso estado, na busca de uma retomada de um protagonismo do nosso estado. O Eduardo Leite tem essa
essa vontade de colocar realmente o Rio Grande do Sul nessa posição. E ele vai estar sendo ouvido por cerca de 400 empresários de diversos estados e que representam quase 30% do PIB do nosso país. Então é bem interessante. Mas o Rio Grande do Sul vai estar super bem representado também pelo nosso prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, alguns deputados federais e estaduais e também representantes, vários filiados do LIDE. No âmbito federal, vão estar vários craques. Alguns ministros, como o Paulo Guedes, vai estar falando, né? Também eu gosto muito da Viviane Sena, que vai estar trazendo dados muito importantes de educação, e o ministro da Educação vai estar também ali. Quem sabe ela ajuda a inspirá-lo a ter bastante mais eficácia num ministério tão necessário para o nosso país. Mas os ministros, além do Paulo Guedes, vai estar o Tarcísio Freitas, o Ricardo Vélez, da Educação, como eu citei, o Ricardo Salles e o nosso Onyx Lorenzoni. Então, é um evento importante, vai estar realmente, assim, a mídia toda atenta, porque é uma forma de juntar quem quer fazer com quem pode ajudar a fazer, porque atualmente, na conjuntura do nosso país, se a gente não tiver a ajuda dos políticos sensibilizados em facilitar que o empreendedorismo aconteça, que as mudanças facilitem, que haja menos impostos, que possibilitem um desenvolvimento que gere emprego, se esses políticos não nos ajudarem, os empresários sozinhos por si não estão conseguindo. Basta ver as recessões todas que nós enfrentamos. Então, é louvável que o nosso governador e tantas outras autoridades políticas estejam nesse fórum muito prestigiado. O presidente do LIDE, Eduardo Fernandes, está de parabéns. Vamos então à opinião dos nossos telespectadores agora pelo WhatsApp. A Ana hoje é que está comandando o WhatsApp e traz essas informações. 519-9977-7001. Esse é o nosso número para você continuar se comunicando com a gente, porque agora a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, mas a gente dá preferência para os nossos telespectadores que ainda utilizam o WhatsApp. O Sérgio de Novo Hamburgo pede que a gente mande um abraço para a filha e para a esposa que estão na audiência. Um beijo e um abraço de toda a bancada para vocês. A Claudete de São Leopoldo também, o Rodrigo de Pelotas e a Leiva de Novo Hamburgo fala que o cabelo da Carla está maravilhoso hoje. Ela até pergunta, eu fiz umas mechas em cima do tonalizante, hoje eu dei uma clareada, eu acho que ficou bom. Mecha em cima de tonalizante? Exatamente. Eu vou aprender. Não, é assim, eu tava loira, daí eu fiquei morena e agora eu tô assim meio termo. Da minha franja ninguém disse nada. Não falaram nada. Algumas pessoas, né, elogiando também falaram. Assim como a Suzy, ele não parece de Novo Hamburgo também, falou que está muito elegante. Um pouquinho. E a Janete de Esteio, ela fala, né, a respeito da minha franja, muito obrigada pela sua opinião, vou levar em consideração, agradeço o seu comentário. O Luiz Gustavo, lá de Alvorada, fala que também está na nossa audiência, não perde nenhum programa, e muitas pessoas falando a respeito das manifestações do Mani Barcelo a respeito do nazismo, alguns a favor, outros, né, do lado da dona Roberta. A pessoa que não tem livros, tem acesso a isso, e sempre é bom olhar os dois lados. Eu acho que não tem meu lado nem dela, o lado é o mesmo. O lado é o mesmo, exatamente. O lado é o mesmo. Um abraço bem especial também para o Vanderlei Silva, que se comunica através do meu Facebook. Ele diz que está sempre reunido com toda a família, com namorada, enfim, para assistir o nosso programa. E a gente reforma... tem mais uma denúncia, só porque através do nosso WhatsApp a gente vem falando muito do lixo, que às vezes as pessoas colocam materiais, móveis na rua, o lixeiro acaba tendo esse problema. A gente fala de casos de dengue, Porto Alegre já tem 24 casos, se não me engano, de dengue registrados, pessoas que viajaram, mas também de bairros aqui na capital que já estão com esse foco. A Lúcia de Alvorada, ela fala, por favor, leiam o meu WhatsApp, o caminhão de lixo não passa nas ruas de Alvorada, há mais de 10 dias está um caos nas ruas, o cheiro está ruim, tem moscas e lixo espalhado por todos os cantos. É revoltante a falta de respeito com as pessoas e a prefeitura não informa nada para a população. Muito obrigada, Lúcia de Alvorada, pela sua manifestação. A gente espera que o problema se resolva. Carla, eu te peço licença. Eu tenho um assunto que eu acho que ele é um pouquinho denso, mas às vezes a gente tem tantos telespectadores que são pais de crianças, adolescentes,
E está acontecendo uma verdadeira epidemia de doença mental nas nossas crianças. É um assunto um pouco delicado, eu peço licença para trazer, né? Porque afinal de contas os nossos filhos são as nossas joias mais preciosas. E há um estudo que nos últimos 15 anos, pesquisadores, eles estão trazendo estatísticas muito preocupantes. Para os senhores, na verdade, preocupantes não, são alarmantes. Para os senhores terem uma ideia, há um aumento, 1 em cada 5 crianças tem algum problema de saúde mental atualmente, não no Brasil, no mundo. O que será que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Como que nós podemos olhar para essa situação de uma forma efetiva? Um aumento de 43% no déficit de atenção, um aumento de 37% na depressão dos adolescentes, um aumento de 200% na taxa de suicídio de crianças na faixa dos 10 aos 14 anos. E aí, eles avaliam que o que está acontecendo é que essas crianças, esses adolescentes, eles estão muito focados, muito privados de conceitos muito básicos da nossa infância. Uma infância saudável, uma infância mais simples, onde há menos eletrônico e mais sol, mais rua, mais espaços lúdicos. Então, eles segundo esses estudiosos, eles disseram que os pais estão emocionalmente pouco disponíveis a atender essas crianças. Segundo esses estudos, os pais também estão muito voltados às suas tecnologias, aos seus telefones celulares e pouco disponíveis a observar, a construir uma empatia com os seus filhos. E às vezes os filhos estão pedindo verdadeiros socorros na frente deles e eles não estão se dando conta. Os limites precisam estar claramente definidos e eles entendem, esses estudiosos, que está faltando limite para as nossas crianças. Também eles estão entendendo que a nutrição anda desequilibrada e isso afeta o organismo. Eles entendem que está faltando mais sono para essa turma. E atividades físicas, como eu disse, ao ar livre, jogos mais criativos. E uma coisa também que chama muito a atenção, que eles colocam, e eu confio muito nisso, é oportunizar o tédio nas nossas crianças. É verdade. Segundo esses estudos, crianças que quando elas estão absortas, não tem nada para fazer, mas não tem nada para fazer, ali elas criam. E elas aprendem a lidar com essa sensação de ficar consigo mesmo, de ter o tédio. Segundo estudos, o tédio facilita a criatividade, que é algo tão importante. Então, eu trago essas informações. É uma pena, porque eles entendem que os pais andam muito distraídos, indulgentes, permissivos, deixando essas crianças reinar em casa, podendo fazer tudo, sem limites, né? E perdendo essa oportunidade de ensinar os filhos a lidar com limites, a lidar com o não, a aprender a ter essa resiliência que nós estávamos conversando há pouco, né? Então, é um assunto que a gente já trouxe muitas vezes aqui, a gente tem essa preocupação, mas chama atenção esses números que são de uma verdadeira epidemia. Depois que a bancada, eu tenho aqui, e eles fazem vários, porque afinal de contas, assim, o que a gente faz? E eles dão algumas dicas. É uma equipe muito interessante de médicos, psiquiatras, psicólogos, pessoal que gosta da turma, da criançada, dos adolescentes e que estão sensibilizados com esses pais. Lembro bem do vice-presidente Mourão, quando aconteceu aquela matança na escola de São Paulo, que ele disse assim, na minha adolescência eu brincava de pega-pega, eu subia em árvore, eu andava na rua, e agora o que a gente tem é uma geração de pessoas que fica na frente de um computador. Essa é uma realidade, é um bom alerta. Mas agora eu quero passar para o Ruxo. Eu preciso linkar com o que ela disse, porque casualmente hoje saiu um projeto e foi já aprovado no Senado para sanção do presidente, que versa exatamente sobre suicídio e automutilação, né, que tem tudo a ver com a consequência do que a doutora Roberta abordou aqui, porque não havia uma política federal de enfrentamento, né? Então foram criadas algumas regras básicas, porque também os planos de saúde, eu fiquei surpreso até com o que versa o projeto, né? Os planos de saúde se negavam a tratar esse tipo de problema, se negavam quando apresentava esse tipo de problema, dar o tratamento. Os órgãos estaduais e federais não tinham um número para falar, a pessoa que fez a automutilação, que ela queira conversar, ou se tu
presenciaste uma automutilação e queres fazer uma denúncia, como tu tem para diversos outros números, SAMU, tu chama, coisa, não havia isso. Então está federalizando, é uma decisão que se vai ter agora, vai se ter um número também para casos de suicídio e de automutilação, os planos de saúde serão obrigados a fazer, deverá ser criada uma política pública de atendimento psicossocial às pessoas que praticaram, tentaram praticar o suicídio, ou aquelas que sinalizam, já tu não precisa esperar que faça, né? Tu pode identificar uma pessoa que começa a falar muito no suicídio, né? Ela precisa ter com quem fazer. Então, esse decreto, que eu volto a dizer, já foi aprovado pela Câmara e Senado, ele só precisa ser sancionado pelo presidente, vai virar lei e vai versar. A maior contribuição ainda que eu acho desse projeto é exatamente fazer com que os planos de saúde não possam mais se eximir, porque sempre que a doença ela é psicológica, fica muito difícil mensurar. Se tu tem um problema cardíaco, tu faz um exame, o eletro sempre uma das mais difíceis, inclusive, de curar a doença, né? E cada pessoa tem, às vezes, nem sabe por quê. Porque a gente fala, hoje a gente vive numa sociedade onde os estímulos são muito diferenciados. Nós temos as propagandas, a gente tem grupos sociais que a gente frequenta, tu tem que obedecer um padrão. Tem a própria rede social que também que todo mundo é feliz, que todo mundo né, tem dinheiro, viagens internacionais, e às vezes a gente começa a pensar, todo mundo é feliz e eu não tenho isso dentro de mim, eu não consigo ter um bom emprego, ter boas relações, porque a gente vive num momento complicado do país, as pessoas desempregadas, tu olha, senta no Face, todo mundo feliz, todo mundo rindo, mas eu falo, quem posta as coisas ruins? Quando a gente tem algum problema, quem é que vai pra rede social e coloca? Pô, tô me sentindo triste. Sabe que ao mesmo tempo a tecnologia, ela ajuda também, porque tem alguns grupos até de pessoas voluntárias que estão dentro de chats e tal, de sites, que as pessoas que têm alguma dificuldade, que estão se sentindo tristes e tudo mais, procuram pela internet e conseguem trocar. A internet, ela diminuiu muito a sensação de solidão, porque quem está numa rede de internet hoje se sente conectado com o mundo. Eu só quero finalizar que esse projeto tem uma outra questão também, que até foi saudada pela ministra, de que quem não tem estatística não sabe o que está acontecendo no mundo, né? E agora todos os órgãos de saúde, quando tiverem um caso de suicídio, tentativa de suicídio e mutilação, informarão um órgão centralizado para, a partir dali, se fazer um estudo de definir o perfil das pessoas, idade das pessoas, locais, exatamente por zona, e tu criar uma antítese, começar a criar um estudo para fazer esse enfrentamento. E o maior exemplo dessa padronização, né, Carla, é o feminicídio, porque antes ele constava como um homicídio, sem a relação dentro de uma estatística. Exatamente, era só mais um número, a gente não tinha o perfil, o que acontecia, quem eram essas mulheres, quais as pessoas, porque a gente fala que muitos namorados, ex-maridos, pessoas que não aceitam, né, às vezes o término de uma relação, em algum momento agridem, falam mal, acabam matando essas mulheres. Quantos, a gente fala, nossa, quantos feminicídios, mas recentemente se colocou essa definição. Então hoje a gente sabe que antes acontecia, mas a gente tinha como homicídio. Eu preciso mandar um abraço, porque eu estive na nossa querida Rádio Grenal hoje, a convite do nosso grande capitão Dalpisol, que nos assiste. Então um abraço, querido Pupato, que ficou com metade da Roma, a outra metade não ficou porque não quis, o Ben-Hur, um destruidor de lares, a dona Ana, o Kenny Braga, a referência futebolística do programa. Então, queridos amigos, a forma carinhosa que me receberam, Ben-Hur, tu é meu ídolo do coração. Marvin Barcelos está com tem uma notícia? Eu tenho uma notícia importantíssima, né? Todo mundo sabe que o seguro de carro era o seguro mais usado no Brasil. Todo mundo vai fazer o seguro do carro, sem carro não. Mudou. Agora as pessoas estão preocupadas em fazer o seguro de vida. O crescimento foi espantoso, crescimento de 16,4%. Aumentou para 3,3 bilhões de reais o seguro para as pessoas, seguro de vida. Não só o Atualidades usa as redes sociais como o Facebook para estar ao vivo. O presidente também tem feito as suas transmissões ao vivo e hoje ele mostrou até o ministro Sérgio Moro, que, aliás, para quem usa Twitter, começou o seu perfil oficial no Twitter, vai divulgar todas as suas ações, vai explicar o seu pacote anticrime. Falando sobre Bolsonaro, Ayrton Ruschel trouxe hoje na sua manchete a questão da Previdência, Ayrton. Isso, na verdade nós estamos trazendo uma sequência, uma evolução
do processo. Nós tivemos, lembra, a primeira discussão de se o Bolsonaro participaria ou não participaria das discussões, e aí havia uma unanimidade. Os parlamentares clamam pela presença do presidente, clamam pela sua interferência no processo da Previdência, para que ele possa, com o que traz no seu bojo, que é exatamente ser o líder do executivo, o líder do novo, né, que se apresenta, que ele trouxesse uma nova forma. Então, ele acabou aquecendo, embora no início a resistência, vocês lembram aquelas entrevistas dele, olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz, mandei o projeto, entreguei eu mesmo lá. Mas ele reconsiderou, eu acho que isso é importante, e começou a conversar com os partidos. Começou a articulação. Começou a articulação propriamente dita. Então, ele, ao longo do dia hoje, ele receberia 5 partidos, nós viemos para cá, não sei se ele completou a agenda, mas seriam 5 partidos, e dentro deles partidos importantes, que eu nomino o MDB, que manda nesse país desde que eu nasci, desde que eu me considero por gente, o MDB, PMDB, está sempre no poder, ele não teve fora em momento algum. O DEM está na negociação, o PRB, me surpreendeu, não o PSD, mas o PSDB, né, que são os partidos do nosso governador, do nosso prefeito, estarem nessa negociação também. Então, são partidos importantes, partidos que estiveram no cenário, no comando do cenário político. Esses vão, não só os seus presidentes, mas os seus líderes na Câmara, que são exatamente aquelas pessoas que lidam diretamente com seus comandados, sabem a forma que precisam ser tratados. Essas reuniões começaram a acontecer e o presidente, ele disse que não mudaria a sua forma de lei, que ele continua vedando o toma lá da cá. Mas ele até tweetou sobre isso. Mas disse que haverá uma nova forma de fazê-lo. Então se aguarda, ainda com muita expectativa, qual seria essa nova forma, o que propõe, né, qual seria a estratégia a ser usada pelo presidente, que não fosse aquele sistema antigo de dar ministérios, de dar determinados cargos, né? Então essa estratégia será aventada lá. Houve também já do Guedes, nós já abordamos isso também na CCJ, então há toda uma instrução. Ele foi levado lá pelo líder dessa articulação, que é o Onyx Lorenzoni, e vamos esperar então o andamento disso. São precisos 308 votos de 513 e de 49 em 81, com aprovação... Quantos? 300 é? 300, são 308 precisam em 513. Tá, porque assim, por isso que eu brinco, é muito voto. Essas siglas que estiveram reunidas, os representantes, enfim, somam 196 deputados. 196, ainda faltaria se todos entrassem dentro do jogo, que não entraram, resolveram dizer que ainda não vão fechar a questão, que não vão indicar que se volte a favor da reforma da Previdência, que estão abertos a conversar e tudo mais, mas que não fecharam questão. Então, são 196 deputados. Está previsto para a próxima semana a comparência de mais 5 grupos, entre eles aí o próprio grupo do presidente, que é o PSL, né, que também deverá comparecer lá. Mas eu acho que o benefício disso tudo foi exatamente começarem as articulações, começarem a aproximação, porque a política é a arte da negociação, né? E eles vão criar dois, eu não sei se tu chegasse a ver, 2 conselhos. Um dos conselhos é composto pelo presidente Bolsonaro, pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e pelos presidentes de partidos, e o outro é o Bolsonaro, o Onyx e líderes dos partidos no Congresso. Então vão atuar nessas 2 frentes, entre os presidentes, né, dos partidos e os líderes, que também são muito importantes dentro dessa conjuntura exatamente. toda. Talvez já nessa linha propriamente de como seria essa nova configuração da negociação, da troca por cargos, mas sim pela forma de abordagem, que é o que tu nos traz como novidade. E ainda só sobre essa preocupação, né, nas próximas semanas, justamente porque os boatos e até alguns partidos já se colocaram dizendo favoráveis à reforma da Previdência, mas os seus representantes disseram que não vão votar a favor. Então isso já está causando um estranhamento dentro dos grupos políticos, mas uma das principais preocupações de Jair Bolsonaro e também da sua equipe técnica é que essas conversas sejam gravadas e posteriormente expostas, porque eles estão com medo que essas informações vazem.
fazem. Então, a principal preocupação do Onyx Lorenzoni, por exemplo, é garantir que nenhuma situação, nenhuma fala utilizada, às vezes, de maneira equivocada, numa colocação. A gente sabe que o Jair Bolsonaro é muito de conversar, às vezes ele se explica utilizando analogias. Por exemplo, a última, né, que era a lua de mel, que ele estava com Israel, agora somos como marido e mulher. Então, essas explicações, essas justificativas, às vezes mal colocadas, fora de contexto, geram um estranhamento, exatamente. E a principal preocupação agora é saber, tá, vamos nos encontrar, vamos falar sobre o assunto, mas como vamos evitar que o literal saia daqui, porque o medo agora é que gravem essas conversas. Olha aqui, ó, e tem ainda o tweet do presidente Jair Bolsonaro, que está sempre se manifestando, que ele diz o seguinte, ó: pela manhã me reuni com vários presidentes e líderes de partidos. Tudo ocorreu em alto nível. Ao contrário do que propalado por alguns, nada se falou sobre cargos. Executivo e Legislativo unidos por uma causa que representa o futuro de nossos filhos e netos, a nova Previdência. Então tá aí a manifestação do presidente dizendo que não está acontecendo o tal do balcão, que era uma preocupação eu e é fico muito à vontade, dona Carla, eu fico muito à vontade porque eu vinha pedindo desde o primeiro momento que eu acho que a figura do executivo é a buscar a conciliação, trabalhar por ela, é convergir ao invés de... Então trazer às vezes alguns fatos que não contribuem em nada ou que só acirram o debate controverso não leva a nada. Então, fico muito feliz esse tweet, eu acho que vai muito na linha. É tweet? Essa expressão, isso, né? Isso mesmo. Vai muito na linha do que nós apregoamos aqui, né? Tá conversando, tá trazendo ideias boas, agora tem mais 5 partidos semana que vem, vai se criando, vai se expondo, vai se corrigir, quando chegar na comissão especial, vai se aperfeiçoar. Problema. São 3 calcanhares de Aquiles. A gente pode até, porque a nossa audiência ela troca de um dia para o outro, para quem não teve acesso. A rural é levantar de 15 para 20 anos a contribuição e aumentar a idade da mulher. Isso tem dado uma confusão. A mulher está sendo equiparada. E também tirar do sindicato a possibilidade de dizer quem é trabalhador rural ou não. Tem muita gente que não é trabalhador rural e que recebe. É um problema que parece que também vão transformar. Isso já é na concessão, isso já é na forma de concessão, né? Então, essa questão é a idade da mulher e o aumento da mulher? 60, ambos com 60 para rural. Agora, eu tenho a impressão que quem trabalha no campo tem que ser diferenciado. Isso. Tem que ser muito diferenciado. Trabalho. Mas tem que trabalhar no campo. Claro, não pode deixar, né? Não pode trabalhar na cidade e dizer que trabalha no campo. Sol, a inclemência do sol, e o próprio trabalho mais, né? Não, sim, e só pra gente, tudo mecanizado. E para ilustrar de forma concreta esses dados, o próprio Paulo Guedes se manifestou, né, quando esteve na CCJ e falou que pelo IBGE 16% dos trabalhadores são rurais, aqueles que trabalham no campo. Mas segundo a Previdência, esse número supera os 30% de trabalhadores. Então ele fala que às vezes não é alterar aqui, como está se propagando tudo, vamos mudar, tirar. Não, na realidade eles precisam passar um pente fino para saber, né, desculpa usar a expressão, mas o joio do trigo. Separar essas pessoas e separar quem de fato trabalha no campo, quem passa por, como a gente fala, a questão do sol, a questão até de acordar muito cedo, a alimentação, tudo isso acaba influenciando na vida de um trabalhador rural e daqueles que apenas colocam, né, que trabalham no campo, mas de fato têm outras atividades. Dona, eu quero lembrar essa discussão da Previdência, que essa discussão ela vem desde o governo Temer. Lembra que o governo Temer fez uma revisão nas aposentadorias e reduziu muito, a economia foi extraordinária. E se levantou, então, aí suspeitas sobre os exames e outras questões. 800 bi. Era 800 bi. Foi um valor extraordinário que foi reduzido como meta no governo Temer. E foi parte da campanha também do Bolsonaro, que ele também faria essas revisões aí, né? Então há uma expectativa, porque houve muito assim, liberalismo em relação, paternalismo em relação a essas coisas, né? Então a gente vê que tem gente com muita saúde aí, com muita saúde aí, poderia continuar rendendo e tudo mais. Então vamos ver uma revisão séria, outra revisão séria, não tem por que dizer que não tenha sido séria a outra, né? Mas que se faça mais um pente fino nessa questão, que eu acho muito importante. Marne Barcelos. Vamos rapidamente aos aniversariantes. Não precisa rapidamente. A primeira aniversariante é Marguerite Duras. Essa foi uma grande escritora francesa que viveu
na Indochina, o Camboja, hoje, naquela época, etc. Ela fez um livro chamado Les Amants, que depois foi transformado em filme, um filme que fez um grande sucesso. Eu acho que o filme até fez mais sucesso, ou praticamente o sucesso do livro dessa escritora chamada Marguerite Duras. Outro aniversariante de hoje é o Elmer Bernstein. Ele é de origem judaica e muita gente acha que ele é parente do Leonard Bernstein, mas não é. Ele é amigo. Os dois eram amigos. Eu até achei que os dois eram irmãos, né? E depois fiz um levantamento. Ele participou, ganhou muitos prêmios, muitas trilhas sonoras. Ele fez mais de 50 trilhas sonoras. Elmer Bernstein. Não confundir com Leonard Bernstein, que foi um gênio. Esse realmente foi um gênio. Eu tenho alguns discos, inclusive shows gravados em Nova York. Quando eu quero dar uma descansada, eu coloco aquilo ali e fico ouvindo ele reger aquela orquestra sinfônica. A Orquestra Sinfônica de Nova York realmente é uma maravilha. Anthony Perkins. Quem foi Anthony Perkins? Um ator. Quem foi Anthony Perkins? Quem? Eu pergunto. Psicose. Né? Quem Alfred Hitchcock. E fez um outro filme, que eu considero esse sim, um clássico. Claro, Psicose foi um clássico do cinema. Ele fez um filme chamado O Processo, baseado num livro de Franz Kafka, que conta a história do cidadão que foi preso, mas que não existia processo, tá? Mas por que eu estou preso? Não interessa. Então ele ficou ali, né? etc. Kafka morreu muito jovem, com menos de 30 anos de idade, viveu naquela região ali, Hungria, ali, aquela região, era também esse era judeu também. Nelson Prudêncio, atleta brasileiro, estaria de aniversário no dia de hoje. Vamos falar também do Cazuza, o Cazuzinha, Cazuza. Eu conheci o Cazuza e a mãe dele. A mãe dele, a dona Lucinha Araújo, ela nunca deixou o nome do filho ir para o anonimato. Essa mulher sempre lutou, ela telefonava, eu quero aí dar uma entrevista, você me reza. Claro, tudo bem, Lucinha e tal. Ela era muito consciente da responsabilidade que ela tinha, junto com o nome do filho dela, que realmente foi um gênio. Ele morreu de AIDS, foi um dos primeiros, das primeiras personalidades. Não, as músicas dele cabem perfeitamente na realidade de hoje. Depois de tanto tempo. E essa é para o Chicão Tofani, Branco. Branco, meu amigo, de Bagé, lateral esquerdo do Internacional e da Seleção Brasileira. O Branco, ele foi campeão da Copa de 94, ele ficou famoso no jogo contra a Holanda, que o Brasil reverteu nas quartas de finais. Ele fez um gol de falta, que hoje é estudado. Fez a curva na barreira e entrou. Então o goleiro está esperando a bola vir por cima, a bola sai do campo e entra. É uma coisa genial aquilo. Foi o grande momento do Branco, uma grande figura. Está nós vendo, um abração. Robert Downey Jr., esse sim, depois de ter entrado na droga, entrado na bebida, ser considerado nada já no cinema americano, ele dá uma reflexionada na sua vida e se transforma hoje no mais alto cachê para filmes de Hollywood, né? Robert Downey Jr. Ele fez filmes maravilhosos, filmes fantásticos. Heath Ledger, lembram dele? Estaria completando hoje 40 anos. Cara, né? como é o nome daquela montanha? Como é o e ele segredo morreu... Ele foi Batman também. Isso. Morreu de uma overdose. Foi. O menino... depois de fazer um polêmico papel de Coringa, né? Que é uma pessoa que tem desequilíbrio. Seria falou que o isso cara mais genial dele. Na faixa de menos de 30 anos no cinema. E finalmente o Lucas Luco, cantor e ator brasileiro, confesso que nunca ouvi nada dele, mas ele está completando hoje. Fazer ao vivo. Você canta ele também, 28 anos hoje. Então canta. Eu ia pedir Cazuza, mas não rolou. Sai também, né? Sai também. Então tá, eu amo uma palhinha de cada um. Poli. O senhor é Poli. Tá, o que vai cantar que eu vou gravar? Eu quero gravar. Não, vou deixar o suspense. Vai pro Face. No Face tem Lucas Luco. Ah, tá, não vai ser ao vivo. Pensando em você. Mas eu achei que ele fosse ao vivo, gente. Cazuza, qual seria o repertório do Cazuza? O Cazuza tem vários também. Por exemplo? Faz parte do meu show, é o hino, né? Faz parte do meu show. E exagerado também, o pessoal gosta de ter mais embalado. Aí bota a galera abaixo. Dançante. E vai ter lá no teu lançamento, Cazuza? Acho que eu tô falando. Não, vai ter eletrônica e vai ter... Russo, vai ter cantando. Vitorino, vai ter Emerson, uma banda muito legal, com o solo do Russo e também, que são os nossos queridos amigos, aqui estamos juntos, né? E do Vitorino durante o evento todo. E vai ter um medley
com um vídeo das músicas que foram a abertura do meu programa durante todos esses 35 anos. É muito show. O Ruxo vai ser uma atração, então tá aí marocas de plantão, então atrás um namorado, boa pinta, rico, que sai na televisão, o Ruxo tá lá disponível. Paga todas as contas. Paga tudo, ele só quer Tudo, boleto. A relação dele é boleto for love. Eu adoro boleto, adoro. Amo boleto. O Vitorino não sai nada. Quem não tá preocupado nem um real. Quem não está preocupado com o boleto foi o nosso desembargador aqui, que foi absolvido pelo ministro Barroso, lembrando o episódio da soltura, a soltura e a não soltura do Lula aqui para o nosso TRF4, quando o desembargador Favreto, na oportunidade, deu a soltura do Lula. O presidente da Câmara não deu, e aí chamaram então o presidente do tribunal, e o presidente do tribunal não deu a soltura. Este comportamento, o comportamento dos dois desembargadores na oportunidade, foram levados a exame. O primeiro desembargador já tinha sido desconsiderado, e agora no julgamento do STF, porque ele tem fórum privilegiado, foi considerado a decisão dele, se ela foi revogada na justiça, mas a decisão, o fato em si e o comportamento dele foi julgado lícito e legal, e que o desembargador disse que ele não cometeu nenhum crime, então foi arquivado o inquérito contra o desembargador Favreto. Muito bem. Aí a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira que 23 postos de Porto Alegre estão sem a vacina contra a meningite. Segundo a pasta, o desabastecimento é momentâneo e foi provocado pelo aumento repentino na procura. Nos últimos dias, uma criança e uma adolescente que morreram vítimas da doença em São Leopoldo, na região metropolitana. Então, em função disso, as pessoas realmente foram procurar por vacinação, mas acabou em 23 postos de Porto Alegre. Segundo a Secretaria, a rede pública tem estoques suficientes da vacina meningo-C e a normalização do abastecimento acontecerá ao longo da próxima semana. A Prefeitura destacou que a capital não enfrenta um surto de meningite. E, Carla, também acho importante fazer o registro que o Toffoli ele retirou da pauta do nosso Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre prisões após segunda instância. Isso é bem relevante. Sim, o julgamento seria agora dia 10. Seria dia 10. Dia 10 e saiu da pauta por quê? Alguém tem essa informação? Ninguém está dando em primeira mão aqui. É uma notícia, na verdade, notícia forte, né? É uma notícia forte. Na verdade, quem tem essa notícia, quem deu esse furo, foi uma amiga minha, que ela é jornalista na Globo News, a Júlia Dualibe. E ela teve acesso a essas informações e ele simplesmente tirou da pauta. Só para contextualizar que essa decisão, ela vem depois de uma pressão, porque isso seria um entendimento de que a primeira derrota é significativa, porque acaba se passando, tirando o Lula da cadeia, a primeira derrota concreta, apesar de não ser uma decisão direta do governo Jair Bolsonaro, de não ter essa influência, mas acabou pesando, e até empresários de São Paulo, empresários do Rio de Janeiro, em decorrência da instabilidade da Bolsa e até das relações internacionais que o Bolsonaro começou a construir com as suas viagens aos Estados Unidos, a Israel. Ele começa a construir essas relações, e isso internamente se julga e se aceita, então tu acaba tendo uma derrota concreta. Então essa até foi colocado em diversos encontros entre empresários, o Estadão trouxe essas informações, também jornais do Rio de Janeiro falaram que, devido a essa instabilidade do mercado, terá reflexo, mais uma vez, esses problemas serão reflexos na economia brasileira. Ana, só para trazer então a informação ao público, é importante. Na verdade, o ministro atendeu ao pedido da Ordem dos Advogados do Brasil e retirou da pauta. Foi um pedido da OAB Nacional. É porque trocou a presidência da OAB Nacional, me corrija se eu estiver errado. Entrou do Rio de Janeiro. E o que aconteceu é que eles querem retomar todo o assunto, querem se inteirar do assunto mesmo, para depois, então, enfrentar esse julgamento. Mas isso me parece... Isso já tinha gerado uma discussão enorme, dona Carla, porque na semana passada o ministro Celso de Mello adiantou, não só adiantou, nós trouxemos aqui na bancada, não só adiantou o seu voto, como disse que viu uma situação muito favorável à mudança do julgamento. Tinha sido 6-5 no último, pela não prisão. Pela não prisão. Não, pela prisão, que é o que está valendo. Tá, e pela agora prisão. Mudou no sentido e ele citou expressamente 2 colegas dele, com quem ele teria conversado, que sinalizavam a possibilidade de mudança de voto. Primeiro que achei gravíssimo uma matéria tão complexa assim, tu anunciar o teu voto
E mas de isso dois tu pode colegas. fazer. Mas tu comprometer 2 colegas. Então ele disse que viu um ambiente muito favorável para a mudança. E isso que gerou essa repercussão no mercado e agora esse pedido da Agora, própria OAB. hoje o dólar baixou e a Bolsa subiu, deu uma recuperada em função exatamente dessa articulação política com relação à reforma da Previdência. Acho que o mercado entendeu que existe a possibilidade, pelo menos, da aproximação entre a Câmara de Deputados e foi bem o relevante. presidente Mas da República. Eu acho que agora o que nós vamos ter que analisar é esse aumento da Petrobras, em que subiu o preço da gasolina nas refinarias para o maior nível em mais de 5 meses. O preço médio do litro do combustível subirá 5,6% a partir dessa nossa sexta-feira. No acumulado do ano, a alta já chega a 28,3%. E a gente sabe que o preço da gasolina impacta absurdamente em toda a economia, de uma forma direta ou indireta. Então, acho que esse é um assunto muito... E a gasolina aqui no Rio Grande do Sul é uma das passar 5 mais caras do Brasil. É isso aí. Então, Caso passando Santa ICMS. Catarina ali já baixa Eu já tudo, falei aqui, Chicão. mas aqui o seguinte, não tem autoridade, nós estamos em Tombstone. É. Faroeste. Isso aqui é tiroteio para tudo que é Agora, lado. é mais Isso ou menos aqui isso não mesmo. tem mais moral nenhuma aqui. Cada um a mesma coisa. O cara que assume um cargo executivo, é esse o nome, né? Quando você é eleito, né? Aqui no estado ele sempre diz, eu herdei uma dívida, o antecessor meu não era legal. Assim foi com governos, com prefeitos, tudo. Então, para que entra, então? Eu acho que entra porque gosta de ter uma vantagem pessoal. Eu quero explicar ainda nessa questão, lembrar que a gente foi conversar com o presidente da Sulpetro, porque nós não entendíamos a política, né? E a informação que eu recebi é que a política rigorosamente não mudou absolutamente nada, dona Carla. Porque nós, quando ela começou a descer, vocês lembram que iniciamos o ano com viés de queda, e estávamos achando que havia sido uma mudança de política. E daqui a pouco começou esse aumento brutal de novo e eu fui atrás da informação. E a informação que eu recebi é que, na verdade, o que houve foi a variação, porque a política não mudou. Mudou para o diesel, que agora reajustará de 15 em 15 dias para não estar mexendo toda hora com o mercado. Mas a nossa gasolina continuará com a mudança diária e com esse aumento que noticia a doutora Roberta, esse aumento chega nos postos já amanhã ou depois da manhã, postos que estão sem consumo. Sinceramente, eu nunca vi no mundo um povo tão cordato como o povo brasileiro. Pois é. Chicão tem razão, ninguém faz nada, ninguém diz nada. Aumentou a gasolina, tudo bem. Tudo bem. Vamos dançar um sambinho, vamos lá, tudo bem. A minha mulher foi embora com o vizinho, tudo bem. Não. Tudo bem, o povo muito surpreso. É impressionante. Eu fui pego de É um pouco do surpresa. fair play. Mas eu não sou casado, não tenho Eu fui problema nenhum. pego de surpresa com Mas essa tu sua ficaria assim, manifestação. numa boa, se a mulher fosse embora com Mas o eu acho que o vizinho, Magno com padeiro. descontaria a Nem em promissória. pensamento. Né? Eu ficaria louco. Se eu tivesse mulher, eu ficaria muito bravo, seu Mário. É? Ficaria muito Eu ia bravo. Isso já fazer uma aconteceu cena isso que na tua tava vida? brava e Mas tal. é Já aconteceu evidente. isso na tua vida? Não. O senhor que abandonou. Não, Com o que a Ana disse? Com o vizinho, não. Com o vizinho não, com quem então? Ela que está dizendo. Não, essa não ia questão. repensar os teus Essa questão Mas, das dona Carla, relações. só não é traído o cara que tem uma mulher bagulho em casa, né? Porque tanto tiroteio, tiroteio de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, uma hora a bola entra, né? Até parece que vocês são muito santinhos. Depende da tua companhia, a hora. Mas se a porque companhia nota 1, ninguém E depende quer. da tua pode atuação ser- também. pode ser com- Da atuação. E a exatamente. atuação? Mas o cara não tem atuação, não atua. Tem uma nota 1 que é uma nota daí 0. dá problema. Tá no O lucro, hein? Vitorino, uma vez por mês, perde. É tipo no videocassete, tranca o cabeçote. Basta, Mas não tá com o cabeçote, estraga, fica velho. O programa já terminou depois dessa Não, operação. não, o Mário tá Dona demais. Carla, que a bancada feminina não brigue comigo, mas Ai, ai, ai. Quando não, eu todas escolho as as palavras. alertas, Eu todo escolho alerta. as palavras. Agora- Já estou vendo o olhar. Prudência, Carla, prudência. estou Já vendo vai a se, Dona Carla, vai se A justificando. traição, peraí, eu vou concluir. A traição feminina sempre foi uma possibilidade. O que as redes Assim como a sociais... masculina, doutor. Não, era uma realidade, não era uma possibilidade. Estamos falando das mulheres, depois a gente fala dos homens. Vou começar o raciocínio novamente. É que o seu A conhecimento é em relação traição às mulheres. sempre foi uma possibilidade. Sim. E o que os homens hoje têm é uma certeza provocada pelas redes sociais que deram acesso à informação. Então se começou a descobrir-se a traição feminina.
É isso. Dona Esse Carla? é o fato novo nas relações. A traição feminina sempre existiu. Porque é inerente ao ser humano. Desde o tempo da vovó, a vovó traía também. Pois então, doutor, só que agora se tem acesso à informação porque as redes sociais oportunizam esta informação. Dona Carla, eu vou dar uma sequência hoje e contribuir para o esclarecimento do telespectador, que eu acho legal isso que ele levantou. Hoje eu almocei com um amigo meu, ele disse assim, Chicão, pergunta para as mulheres da tua bancada lá, eu vou perguntar para elas. A mulher quer ganhar igual o homem, né, Ruth? Quer ganhar. A mulher quer ter o cargo do homem, quer tudo. Agora eu te pergunto só uma coisa. Quando um cara dá em cima de uma mulher, sabe? E diz assim, eu quero sair contigo, pago 1.000 pila, a mulher fica ofendida, o homem acha legal, tá me pagando. Então, assim, ó, escreve pro atualidades@pampa.com.br. Defende nós, mulheres. Nós vamos ficando por aqui e voltamos nessa sexta-feira, que a Magda não escute isso, que não nos veja de madrugada. Um beijo bem grande, obrigada pela participação e pela audiência. Tchau, tchau.